Unidade 2. Cultura, pluralidade na expressão humana. Aula 18.1. Conteúdo. Tipos de predicado, verbal e nominal. Habilidade. Identificar características dos predicados verbais e nominais no texto. Muito bem, muito bem, muito bem. De volta, mais uma aula de língua portuguesa, dando prosseguimento ao nosso curso de língua portuguesa. Vamos abordar um assunto que nós já estamos abordamos anteriormente, vamos continuar. Os elementos ali, os elementos sintáticos. Mas antes, vamos para a nossa revisão. Olha só. Muito bem, falamos na aula anterior sobre pronomes demonstrativos. São utilizados para explicar a posição, olha aí, explicitar a posição de uma certa palavra em relação a outras ou ao contexto. Essa relação pode ocorrer em termos de espaço, de tempo ou discurso. Muito bem, olha só. Dá uma olhadinha aí, ó. Olha só. Quando você estiver próximo, no caso aí desse pronome, o este, o esta, ou isto, e seus respectivos plurais, quando a pessoa ou o objeto estiver próximo de você, você vai dizer este, esta. Quando ele estiver um pouco distante, você vai dizer esse, essa, isso. Agora, quando ele estiver distante, aí você vai dizer aquele, aquela, aquilo. Quanto ao espaço, olha só. Quanto ao espaço. Compro este carro aqui. Próximo, né? Muito bem. Quando está um pouco mais longe, compro esse carro aí. Mais distante um pouquinho, esse carro. E quando ele está mais longe um pouco, você vai dizer, compro aquele carro, aquele lá. Muito bem. Prosseguindo então, pronomes demonstrativos, olha só. Então, este, esta no presente, esse, essa no passado ou futuro próximo, ou no passado remoto, aquele ou aquela, ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Quero ser feliz também, navegar nas águas do teu mar, desejar para tudo que vem, flores brancas, paz e Iemanjá. Verbos significativos indicam ação. Existe verbo significativo no trecho da canção? Existe um verbo de ação? Você vai nos indicar, no final da aula vai nos responder sobre esse questionamento. Vamos falar sobre predicado, tipos de predicado? Vamos lá? Então vamos falar sobre tipos de predicado. Tipos de predicado que já conhecemos, tipos de sujeito, já falamos sobre tipos de sujeito, já sabemos identificar o sujeito da oração. Vamos relembrar novamente. Agora nós vamos trabalhar com o predicado e com o tipo de verbo que acompanha esse predicado, que vai indicar o tipo de predicado. Qual o tipo de predicado? Se é um predicado nominal, se é um predicado verbal, se é um predicado verbo nominal, os dois, ok? Muito bem. Então, muita calma, observe aí, olha só. Então, temos aí predicado verbal. O nome já está indicando, o nome já está dizendo. Verbo, verbal. Então, se esse predicado é verbal, logo já intuímos aí que esse predicado, o núcleo desse predicado vem ser o verbo, não é isso? Predicado verbal, já sabemos aí que pelo nome, já sabemos que tem algo a ver com o verbo. Muito bem, então olha só o conceito aí. Olha só o conceito. É um tipo de predicado que tem como núcleo um verbo ou uma locução verbal, que transmite a ideia de ação. Olha só, então vamos lá. É um tipo de predicado que tem como núcleo um verbo. O núcleo é um verbo, é o mais importante do predicado. Ou uma locução verbal. Professor, o que é uma locução verbal? Locução verbal são dois verbos dando a ideia de um movimento só. No caso, se for ação, uma ideia de ação. Dois verbos dando apenas uma ideia de ação. Vamos já falar sobre ele. Muito bem. Então,
esse verbo, para ser um predicado verbal, ele vai ter que dar a ideia de ação. Dar a ideia de ação, ok? Muito bem. Então, observe aí, temos a seguinte frase. Luciana chegou apressada. Então, vamos retornar e nos lembrar aqui de como nós localizamos o verbo e o sujeito. Muito bem, olha só. Primeiro vamos localizar o verbo. Está aqui o verbo. Está aqui, já está apontado aqui, né? Então, o verbo chegar. Eu chego, tu chegas, ele chega, ela chega. Aí no passado, né, no pretérito, eu cheguei, tu chegou, ela chegou. Muito bem. Então, temos aí, ó. Ela chegou, a Luciana. Então, temos aqui, localizamos o verbo. Aí, o que nós fazemos para localizar o sujeito? Fazemos aquela perguntinha, não é isso? Fazemos aquela perguntinha. Quem? O que? Vamos fazer essa perguntinha para o verbo. Olha só, presta atenção. Vamos perguntar para o verbo aqui, ó. Quem chegou apressada? Quem chegou apressada? A Luciana. A Luciana chegou apressada, olha só. Então, vamos aqui. Está aqui o nosso sujeito. Já está destacado aqui, né? É o nosso sujeito da oração. Então, temos o sujeito da oração. Agora, o que é o predicado? O predicado é tudo que se fala a respeito do sujeito. Tudo que se fala a respeito do sujeito. O que se fala da Luciana aqui? O que está se falando a respeito da Luciana? Que ela chegou atrasada, chegou apressada. Né? Ela chegou apressada. É isso que estou falando da Luciana. Muito bem, então temos o nosso predicado aqui. Predicado, é tudo isso aqui, ó. Né? Tá aqui o nosso predicado. Chegou apressada é o predicado da oração. É tudo que se fala a respeito do sujeito. Da Luciana aqui, que ela chegou apressada. Muito bem. Agora nós vamos indicar se esse verbo, ele é um verbo, o predicado dele é o predicado verbal ou nominal ou verbo nominal. O que está dizendo aqui o conceito do predicado verbal? Que o verbo, a locução verbal, vai dar a ideia de ação. Vai dar uma ideia de ação. Está aqui, ó. Uma ideia de ação. Né? Ele vai dar essa ideia de ação. Vamos ver se o nosso verbo do nosso predicado, ele dá a ideia de ação? Vamos lá? Olha só. Tem o verbo chegou. Chegou. Dá a ideia de ação, não é isso? Olha só. Olha para mim aqui. Verbo chegou. Verbo chegou. Então, é o seguinte. Quando eu digo ela chegou, aí você já imagina a pessoa se movimentando, né? Dando uma ideia ali de ação. Então, é isso. O predicado ali, no caso, é um predicado verbal. Por quê? Porque esse verbo é um verbo de ação. Ele indica ação. Chegou, andou, pulou, cantou, né? Sonhou. Tudo é ação. Tudo é ação. Tudo é uma prática. Ok? Muito bem. Então, temos aí um predicado verbal, porque o verbo dele indica uma ação. Indica uma ação. Ok? Ficou claro? Predicado verbal? Muito bem. Então, vamos prosseguindo? Vamos prosseguindo, olha só. O que é uma locução verbal? Falei aqui rapidamente, mas agora nós vamos caracterizá-lo. Olha só. Locução verbal é a união de dois ou mais verbos, dando uma ideia só uma ideia, nesse caso aí de ação. Os dois verbos vão dar uma ideia somente de ação. Olha só, estamos saindo, temos dois verbos aí, ó. Temos dois verbos, temos o verbo estar e temos o verbo sair. Eu saio, né? Tu sai, aí se vai. Eu estou, tu estás. Então temos dois verbos, olha só, dois verbos indicando um movimento. Estamos saindo, né? Olha só como o núcleo dele indica ação. O núcleo indica ação. Então, se indica ação, esse predicado, né?
esse predicado, tá aqui o predicado, vou indicar aqui o predicado para você, ó. Tá aqui o predicado. Esse é o predicado, todo ele é o predicado. Professor, e o sujeito? O sujeito qual é? Ah, o sujeito é um sujeito desinencial, não é isso? Pelo verbo eu sei que o sujeito ele é um sujeito oculto, um sujeito desinencial. Tá aqui, ó. Nós estamos. O resto aqui tudo é predicado. E como o predicado dele indica uma ação, então temos aqui um predicado verbal. Muito bem. Predicado verbal. Vamos ouvir aí uma leitura. Acompanhem e leiam junto desse texto. Leia junto com o texto, junto com a narração. Observe aí, olha só. Incêndio atinge Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Um incêndio de grandes proporções atinge o Museu da Língua Portuguesa na região central de São Paulo, na tarde desta segunda-feira, 21. Segundo informações do Corpo de Bombeiros. De acordo com a corporação, 37 viaturas e 97 bombeiros foram enviados ao local. Os bombeiros disseram que por volta das 17h15 o incêndio foi controlado, mas por volta de 17h30 as chamas atingiram a torre do museu. Chove no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, o bombeiro civil Ronaldo Pereira da Cruz morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ele atuava como bombeiro do museu. O museu estava fechado para o público nesta segunda-feira. O Museu da Língua Portuguesa fica na Praça da Luz e tem 3 pavimentos e uma área de 4,3 mil metros quadrados. Vamos analisar aqui essas orações, os predicados, vamos lá. Então vamos retornando aqui, olha só. Um incêndio de grandes proporções atinge o Museu da Língua Portuguesa. Qual o verbo aqui nessa oração destacada? Qual é o verbo? Observe aí e me diga qual é o verbo. Pode falar daí que eu ouço. Qual é o verbo? Verbo atingir? O verbo atinge? Exatamente, é isso mesmo, acertou. Acertou, tá aqui, ó. Ele atinge, né? O incêndio. Muito bem. Então, quem atingiu o Museu da Língua Portuguesa? Um incêndio de grandes proporções. Está aqui o nosso sujeito. O sujeito da oração está aqui, ó. Né? Temos aqui o sujeito da oração. E vamos ver o predicado. O predicado é tudo que se diz do sujeito. Atinge o Museu da Língua Portuguesa. Muito bem. Esse verbo aqui, ele indica ação? Indica. Então temos um verbo, um predicado verbal. Bombeiros foram enviados. Olha aqui uma locução verbal. 2 verbos indicando uma ação. Foram enviados. Quem foram enviados ao local? Os bombeiros, o nosso sujeito. O nosso predicado aqui, ele indica ação, esse verbo? Indica. Então temos um predicado verbal. Muito bem. Bombeiros disseram. Ó. Quem disseram que o incêndio foi... Olha, até aqui, vamos aqui, ó. Até aqui. Ó. Então, disseram que por volta das 17h15, o incêndio foi controlado. Olha só. Foi. Temos um verbo de ação também. E as chamas atingiram. Atingir também é uma ação, não é isso? Todos predicados verbais. Muito bem. Notaram aí essas características? Aqui também, ó. Bombeiro Ronaldo morreu. Né? O Museu da Língua fica. Aqui já é outra característica que nós vamos já verificar ali, ok? Muito bem, então vamos lá. Olha só, eles caminharam muito hoje. Quem caminharam muito hoje? Ele, sujeito, predicado com um verbo que indica ação. Predicado, temos um predicado verbal. Está aqui, ó, caminharam muito hoje, é o nosso predicado. Muito bem. Vamos outro exemplo? Paulo comprou muitos sapatos ontem. Quem comprou muitos sapatos ontem? O Paulo. Está aqui o nosso predicado, verbo que indica ação, predicado verbal. Olha só, predicado verbal. Está aqui o predicado, comprou muitos sapatos ontem. Vamos ver outro exemplo? Olha só. Alexandre e Natália estão fazendo bolo. Quem está fazendo bolo? Alexandre e Natália, nossos sujeitos aqui, né?
Estão fazendo bolo. Está aqui o nosso predicado, é tudo que se diz a respeito do sujeito. E temos um verbo que indica ação. Então, temos um predicado verbal. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, vamos para o segundo momento da nossa aula. Vamos falar um pouco mais sobre predicativos, sobre... predicativos não, mas vamos falar também, sabe por quê? Porque nós vamos falar sobre predicado nominal. Você sabe o que é predicado nominal? Não sabe o que é predicado nominal? Predicado verbal você já sabe. É aquele predicado em que o núcleo, o verbo, vai indicar uma ação. Já no predicado nominal, o verbo ele apenas vai ligar o sujeito até a sua característica, a sua qualidade. Ok, então ele vai servir para fazer isso, para ligar o sujeito à sua característica. Então, aí no caso, o núcleo é o nome, é a característica, ok? É a característica do sujeito. Vamos analisar direitinho? Vamos conceituar primeiro? Olha só. Então temos aí, predicado nominal é um tipo de predicado que tem como núcleo um nome. Olha só, mas que nome é esse, professor? Você me pergunta. Que nome é esse? Muito bem. O nome é o substantivo ou adjetivo. Muito bem. Substantivo. Professor, o que é substantivo que eu já esqueci? Substantivo é tudo que existe ou imaginamos que exista. Exemplo. Aí na sua mesa, caderno, existe? Existe. Tem caderno, não tem? Tem caderno. Tem borracha? Não, mas tem caneta. Caneta existe, né? Muito bem. Ou imaginamos existir. Amor, carinho, bruxa. Bruxa não existe? Mas quando fala a palavra bruxa, você já imagina, né? Aquela velhinha com uma vassoura, não é isso? É uma vassoura. Então ela vai voar ali na vassoura dela. Então é tudo que imaginamos que existe ou imaginamos existir. Isso é substantivo. E o adjetivo é um caracterizador, né? Então, um caracterizador. Menina bonita. Bonita caracteriza a menina, não é isso? Então é um adjetivo. Isso, só para nós relembrarmos aí, tá ok? Muito bem, mas nós estamos falando sobre predicados nominais. Muito bem, vamos lá analisar, olha só. Temos aqui, ó, predicado nominal é um tipo de predicado que tem como núcleo um nome, um substantivo ou adjetivo. O predicado nominal possui a seguinte estrutura, olha só. Tem o sujeito da oração, vai ter o verbo de ligação e vai ter o predicativo do sujeito, que é o caracterizador, que é o adjetivo, que vai caracterizar. Vou dar um exemplo aqui, ó. Maria, bem simples. Maria é linda, olha só. É linda. Muito bem, ela é linda, a Maria. Então temos aqui um sujeito. Quem é linda? A Maria. Está aqui o nosso sujeito. Olha só como ele vai seguir essa mesma estrutura aqui, ó. É o sujeito. O verbo de ligação está aqui, ó. O verbo ser. Ok? Muito bem. Então temos aí um verbo de ligação. E temos o predicativo do sujeito, que é a característica, que é linda. Ela é linda, a Maria. Característica da Maria. É o predicativo do sujeito. Está aqui o sujeito, predicativo. Então temos aqui um predicado nominal. Qual é o predicado? É tudo que se fala a respeito do sujeito, não é isso? Então o que se fala a respeito da Maria? É linda. Pensa numa mulher bonita, é a Maria. É linda. Está aqui, ó. O predicado. É tudo que se fala. Predicado. O núcleo desse predicado é um nome, está aqui, é o adjetivo, é a característica da Maria. Por isso, esse é um predicado nominal. Predicado nominal. Muito bem. Vamos analisar outros exemplos. Olha só, observe aí.
Predicado. Lúcio está adoentado. Lúcio está adoentado. Muito bem. Quem está adoentado, perguntamos. Do verbo. Quem? O que? Para nós sabermos aqui quem é o sujeito, não é isso que nós fazemos? Quem está adoentado? O Lúcio. O Lúcio está adoentado. Está aqui ele, ó. Está aqui o nosso sujeito. Estou apagando outra coisa aqui, mas tudo bem, vamos lá. Aqui, ó. O Lúcio. Ele é o nosso sujeito da oração. Tudo que se fala a respeito do sujeito é predicado. O que está se falando do Lúcio aí? Que ele está adoentado. Muito bem. É um verbo de ação isso aqui? Este verbo, o verbo estar? Não, não indica ação. Não indica ação. Ele está ligando. Ele está ligando o sujeito até a sua característica. Qual é a característica do Lúcio? Adoentado. Característica do Lúcio, do sujeito. Notaram aí? Então temos aqui um predicado. Esse predicado onde o núcleo é adoentado. É uma característica. Muito bem. Então, este predicado aqui, que é está adoentado, que é o predicado, é um predicado nominal. Predicado nominal. Muito bem, predicado nominal. Ok? Vamos analisar num texto, num poeminha muito bacana chamado Madrigal. Vamos lá, olha só. O poeta fez aí para sua amada. Meu amor é simples, Dora, como a água e o pão, como o céu refletido nas pupilas de um cão. Muito bem. Vamos analisar esse poema aqui do José Paulo Paes. José Paulo Paes. Temos aqui, ó, primeiro verso. Estudamos já sobre poema, não é isso? Esse poema aqui tem quantos versos? 1, 2, 3, 4 versos. 4 versos. Então vamos analisar o primeiro verso. Primeiro verso. Meu amor é simples. Olha aí. Meu amor é simples. Como a água e o pão. Então olha só. Qual é o verbo aí nessa oração? Me digam aí. Pode falar daí que daqui eu ouço. Meu ouvido é muito legal. Eu consigo ouvir daqui. Exatamente. Vocês aprenderam, viu? Tá aí, ó. Agora notem que esse verbo... Aí você vai perguntar do verbo, né? Para descobrir quem é o sujeito. Quem é simples? O meu amor. Meu amor é o sujeito. Esse verbo aqui, indicação... Não, né? Não indica ação. É, o verbo ser, não indica ação. Ele está simplesmente ligando, ele é um verbo de ligação, ele está ligando o sujeito à sua característica. Qual a característica do amor? Do meu amor aí? É simples. Então, é simples, que é o predicado, onde o núcleo é a característica, é um predicado nominal. Por quê? Porque o núcleo é um nome, é o adjetivo aqui simples. Muito bem. Vamos prosseguindo então, olha só. Paula está alegre. Paula está alegre. A Paula está alegre. Olha só, já está tudo dividido aí, ó. Sujeito, predicado nominal, núcleo do predicado. Então temos aí um verbo de ligação, que é o verbo estar. Ele está ligando o sujeito, que é Paula, não é isso? Quem está alegre é a Paula. Então temos um verbo de ligação aqui que está ligando a característica da Paula. Paula está alegre. Não está alegre a Paula? Está. Então temos aí um predicado. Tudo que está falando da Paula, o que é? Que ela está alegre. Está aqui, ó. Está alegre. É um predicado nominal. Por quê? Porque temos um verbo de ligação e temos o núcleo aqui, é um caracterizador, um adjetivo, caracteriza o sujeito. Muito bem.
Então, o núcleo aí, que é esse núcleo, que é alegre. Sérgio é competente, mesma situação, ó. Característica, sujeito, tá? Apenas ligando aí o verbo, ligando a característica ao sujeito. Então, aqui embaixo, ó, é competente, que é o predicado, é um predicado nominal aqui, ó. Tá aqui, já está escrito, o professor está escrevendo à toa, aqui, ó. Predicado nominal, é competente. Por quê? Porque o núcleo é um caracterizador, é um adjetivo. Tá aqui, ó. O verbo, ele é um verbo de ligação, ele não é um verbo que vai indicar ação. Ele está indicando aí fazendo uma ligação, ok? Não está indicando ação, só ligando aí o caracterizador até o sujeito. Muito bem. Vamos ver outra característica. O pôr do sol é lindo. O pôr do sol é lindo. Quem é lindo? Pôr do sol é o nosso sujeito. Tá aqui, ó. E o predicado? O predicado é lindo. Não o predicado. É o predicado da frase. O pôr do sol é lindo. Temos aí um verbo ligando a uma característica, a um sujeito. O núcleo. Lindo. Marcelo parecia triste. Marcelo parecia triste. Vamos ver aqui, ó. Parecia triste. Quem parecia triste? Exatamente, o Marcelo. O Marcelo parecia triste. Esse verbo aqui indica ação? Não, não indica ação. Ele não vai indicar ação. Ele vai indicar o quê? Um estado, não é isso? Um estado. Ele está apenas ligando ali, ó. Ele vai ligar a característica do Marcelo. Qual é a característica do Marcelo? Triste, coitado. Tá triste. Ó. Ele está triste. Temos aí o quê? Um predicado. Predicado onde a característica é o núcleo. A característica é o núcleo. O sujeito é o Marcelo. E a característica que é, e o predicado que é parecia triste, ó, parecia triste, com o verbo de ligação, que é parecer, parecia, mais um caracterizador, caracteriza quem? O sujeito, o Marcelo, que é a característica dele, triste. Então esse predicado aqui, onde o núcleo é a palavra triste, que é um adjetivo, que é um nome, ele vai caracterizar, então, um predicado nominal. Muito bem. Roberto continua tenso. Roberto continua tenso. Olha só, está aqui o verbo continuar. Eu continuo, tu continuas, e assim vai. Então, temos um verbo aí. Quem é o sujeito? Já está aí, né? Eu perguntando, mas já está aí na sua tela aí, olha só. O sujeito é o Roberto. O sujeito é o Roberto, está aqui, e o predicado é continua tenso. Temos aqui um verbo somente ligando a característica, é um verbo de ligação. Por quê? Porque ele liga a característica ao sujeito. Ó, eu não consigo assoviar, mas ficou legal. Olha aí, ele liga a característica tenso até o seu sujeito. Qual a característica do Roberto? Tenso. Então temos aqui um predicado nominal. Muito bem. Então notaram a diferença? Vou colocar aqui ao lado a diferença de um predicado verbal para um predicado nominal. Olha só aqui. Olha só um predicado verbal aqui. Aqui. Deixa eu apagar aqui. E vou colocar o meu nome aqui agora. Ó. Mário, sem acento, correu muito. Correu muito hoje para chegar no horário, mas chegou. Correu muito. Olha só. Notem, você perguntar aí, quem correu muito? Aí você já sabe que foi o Mário. Correu muito. Está aqui o sujeito.
tudo que se fala a respeito do sujeito é predicado. O que se fala dele aí? Que ele correu muito. Muito bem. O núcleo desse predicado, muito é uma característica do Mário? Não, né? Muito não é característica do Mário. Característica e não tem. Mário não tem característica. Por quê? Porque tem um verbo que vai indicar ação. Esse verbo indica ação, né? Correr, correr. Muito bem. Então temos aqui o quê? Um predicado verbal. O núcleo é um verbo significativo, um verbo de ação.